Ciao a tutti, mi hanno chiesto di fare un video parlando sulla università qui in Brasile, cioè sapere come funziona, quanto costa, eccetera, eccetera. Allora io cosa ho fatto? Sono andato ovviamente su internet e ho cercato alcune informazioni, però sapete com'è, no? In alcuni siti dicono una cosa, in altri dicono una cosa differente, quindi diventava un po', come dire, confuso. Chi è che aveva ragione? Questo sito, quest'altro, è così, è cos'ha. E quindi diventava un po' un problema per me parlare di queste cose, perché, come sapete, io non ho mai fatto l'università né in Italia né tantomeno qui in Brasile. Però io ho la fortuna di avere mia figlia che sta proprio facendo l'università in questo momento, sta studiando psicologia. E quindi ho chiesto a lei di fare un video spiegando appunto tutte queste cose. E siccome lei, a differenza di me, è bella, brava e buona, ha appunto fatto un video per tutti noi, per me che anch'io ho scoperto alcune cose nuove e anche per voi che in qualche modo avete interesse a sapere tutte queste informazioni. Quindi ora vi lascio il video di mia figlia, ovviamente è in portoghese, ma non preoccupatevi perché ho messo i sottotitoli in italiano, quindi non ci saranno assolutamente problemi e noi ci vedremo in un video prossimo, ok? Ciao! Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thalia, acho que algumas pessoas já escutaram falar de mim aqui no canal. Eu sou a enteada do Franco, tenho 26, quase 27 anos e eu sou estudante de psicologia. Como alguma das pessoas aqui do canal tem mais curiosidades para saber como funciona o ensino superior aqui no nosso país, eu vim aqui explicar um pouquinho para vocês como funciona, tá bom? Antes de falar como funciona realmente a faculdade, eu preciso explicar para vocês uma coisinha bem rapidinha antes. Aqui no país, a gente tem o Exame Nacional do Ensino Médio, é muito conhecido, mais conhecido, aliás, como Enem, que é uma prova que acontece uma vez aí no ano. Bom, pelo menos na minha época era uma vez no ano, isso há 10 anos atrás, mas eu acredito que ela se mantém dessa mesma forma até hoje. Ela acontece uma vez por ano, é uma prova bem difícil, que aborda muitas questões. Se eu não me engano, são 45 questões por prova, e elas são divididas em 2 dias, tendo duração em média de 4 horas aí de prova, se eu não me engano, tá bom, pessoal? É uma prova bem difícil. A maioria das pessoas que fazem essa prova são pessoas que estão no último ano do ensino básico aqui, que a gente chama de ensino médio. Quando a gente está nesse último ano, a gente presta essa prova para ter, em média, mais ou menos os nossos conhecimentos sobre cada matéria. É uma prova que a nota máxima é de 1.000 pontos, mas, como eu falei para vocês, elas têm muitas questões, então para você conseguir essa pontuação é extremamente difícil. Aliás, eu nem sei se isso já aconteceu alguma vez. É extremamente difícil mesmo. Depois que você presta essa prova, você tem aí mais ou menos a média dos seus conhecimentos aí do que você aprendeu ao todos os anos que você esteve no ensino básico do Brasil. Depois de você prestar essa prova, você vai ter a sua nota e com base dessa nota, a gente tem as notas de corte. O que que isso significa? Significa que é uma média de nota para cada curso. Levando em consideração o grau de dificuldade, o quão concorrido é esse curso, e a gente se baseia mais ou menos aí para ver o quanto pontos você precisa para cursar o que você quer. Vou dar um exemplo aí para vocês. A medicina, por exemplo, que é um dos cursos mais concorridos aqui do Brasil. A nota de corte é a mais alta, chegando em média de 800 pontos. Então, você tem que acertar bastante questões para você conseguir a nota para você cursar medicina. Nós temos duas modalidades daí aqui no Brasil. A gente tem as universidades públicas e as universidades privadas. Vou explicar também para vocês como que funciona essa questão. Para você se matricular em uma universidade pública, você precisa ter uma boa nota no Enem, independente do curso, porque elas são extremamente concorridas. Porque você não vai ter custos com ela vai ser totalmente de graça, totalmente de graça para você. Em teoria,
Isso é muito bonito, isso é muito lindo, é um incentivo muito grande, mas não é assim realmente. Como eu falei para vocês que para você conseguir uma faculdade pública é bem concorrido, isso significa que você vai estar concorrendo com muitas outras pessoas. Eu, por exemplo, que vim de um ensino totalmente público, vou concorrer com pessoas que estudaram a vida inteira em escolas particulares, aonde o ensino, a qualidade dele é melhor, você fica mais preparado para o Enem, então você concorre com essas pessoas. E a grande maioria dessas vagas são preenchidas por pessoas que estudaram a vida inteira em escola particolare. Allora, questa è una cosa strana che ho già spiegato altre volte. Allora, appunto, la scuola pubblica, se pensiamo alla scuola pubblica brasiliana, come possiamo dire, la scuola di base, quello che per me una volta erano le scuole medie, il ginnasio, il liceo, quello che vuoi, la scuola pubblica sinceramente lascia molto a desiderare. Ed è per questo motivo che molte persone mandano i loro figli in una scuola privata, perché in quella privata l'insegnamento, ve l'assicuro perché ho avuto modo di vedere, è decisamente molto, ma molto migliore di quella pubblica. Ma questo, ripeto, per quanto riguarda l'insegnamento di base. Per le università è esattamente l'opposto. In poche parole, le università pubbliche hanno un insegnamento migliore di quelle private, il che è un paradosso, visto che in quelle private dovrete pagare fior di quattrini. Però effettivamente è così. Outra questão também, às vezes você consegue até entrar nessa vaga porque você está bem capacitado, você tirou notas boas, mas você tem que abrir mão da sua vaga porque esse ensino ele é integral. Isso significa que ele é o dia inteiro. E como muitas pessoas que já estão na rede pública aqui do país são pessoas com condições de renda mais abaixo, você tem que optar entre você quer trabalhar ou você quer estudar. E como esse ensino ele é integral, a maioria das pessoas tem que abrir mão dessas vagas porque não tem condições de se manter estudando em uma escola, uma universidade pública. Eu não sei quais são os critérios, porque eu nunca participei dessa modalidade, mas o governo também tem algumas opções de, por exemplo, custo de moradia. Quando você passa em alguma unidade que não seja do seu estado, ele custeia uma república, algum ambiente estudantil para você morar nesse meio tempo que você estiver estudando. Também tem algum retorno financeiro conforme você for desenvolvendo algumas pesquisas, você for sendo reconhecido mesmo no seu curso, eles te dão também uma bonificação em dinheiro pelo seu trabalho sendo feito de uma maneira satisfatória. Allora, questo cosa vuol dire? In poche parole, qui ci sono le università statali e quelle federali. Tutte e due sono pubbliche, ok? Però cosa può succedere? Magari voi che abitate, che ne so io, a San Paolo, non ci sono, come dire, posti disponibili nell'università, nel corso che voi volete fare. E magari però è disponibile in un altro stato, che può essere, che ne so io, Bahia, Amazzonia, dove volete. Quindi, in poche parole, c'è ugualmente la possibilità per alcune persone di frequentare una scuola pubblica e non pagare niente, però devono andare in un altro stato per poterla frequentare. E qui appunto sorge il problema. Avete la possibilità di bancarvi tutte le spese di 3, 4, 5, 6 anni per poter appunto frequentare quell'università. Avrete modo di pagare l'affitto di un appartamento, da mangiare, tutto quanto. Se avete questa possibilità, bene. Se non l'avete, appunto, il governo in alcuni casi, non è una regola, ma in alcuni casi, come dire, vi viene incontro pagandovi appunto quello che loro qui chiamano repubblica, cioè un locale dove risiedono, dove vanno a dormire gli studenti, o aiutandovi in un altro modo per fare in modo che voi potrete frequentare quella determinata università.
Então, tecnicamente, você também recebe um auxílio, uma renda do governo para você estar cursando essa universidade, mas eu acredito que não seja em todos os casos e também é bem difícil você conseguir essa forma. Então, isso significa que pessoas que hoje estão matriculadas nas universidades públicas aqui do país são pessoas que teriam condições financeiras de se manter em uma universidade particular. Mas, como todo o preparo que ela teve ao longo de toda a vida de estudo, ela consegue se matricular na universidade pública por estar mais bem preparada do que outras pessoas que são a minoria. Anteriormente, eu citei o exemplo da medicina para vocês. A medicina é o nosso curso que tem a faixa de corte mais alta, que é em média de 800 pontos, mas isso significa que todas as outras áreas também têm um corte. Por exemplo, um dos cursos mais comuns que a gente tem aqui é a área da educação física. Se eu não me engano, essa nota de corte varia entre 550 a 600 pontos. Não tenho certeza porque essa não é a minha área, mas isso significa que para você ingressar em qualquer curso, independente de onde você vai fazer, você tem que ter tirado pelo menos aí essa pontuação, entre 550 a 600. E daí, como eu falei para vocês também anteriormente, vai classificando se você vai conseguir a vaga pela quantidade de alunos que também estão tentando por essa vaga ou o quão bem você foi. Isso significa que, vou dar mais um exemplo para vocês. Se eu tiver ido muito bem no Enem, se eu tiver tirado em torno aí de 700 pontos, e eu estiver tentando entrar na educação física, com certeza eu iria ter sido aprovada, porque eu tive uma nota além do que era esperado para esse curso. Então, todo curso assim tem uma média, só para vocês entenderem esse contexto, tá bom? Agora falando um pouquinho das universidades privadas, tá? A maioria das universidades privadas também aceitam a nota do Enem. Isso significa que, se você tiver ido bem na prova e for prestar o seu curso, eles vão te dar uma porcentagem de bolsa. Exemplo, se o meu curso ele custa R$ 1.000 a mensalidade e eu tiver conseguido uma boa pontuação no Enem, eu posso ter 50, 60, 70% de bolsa. Isso significa que de R$ 1.000 eu iria pagar ou 300, ou 400, ou 500. Isso é um incentivo para você se matricular na universidade privada. E cada universidade, na verdade, tem o seu critério, o quão é importante a nota do Enem, ou tem algumas até que tem os próprios vestibulares, que daí você presta um vestibular para entrar necessariamente naquele lugar, naquela universidade, né? Como universidade privada, você paga por ela, são poucas pessoas também que têm acesso a elas. Apesar de hoje em dia estar bem mais simplificado para você conseguir ingressar, mas normalmente quem não tem muito poder aquisitivo opta pelas escolas privadas, pelas universidades privadas, o que era para ser o contrário, né? Já que a pública era para estar quem não tem renda e as privadas para quem tem renda. Mas não é assim que funciona. Para você entrar numa universidade privada, o governo também tem vários programas para conseguir incentivar os alunos a conseguir fazer um ensino superior e aumentar a taxa de estudantes com o ensino superior concluído. O governo também dá vários incentivos, várias ajudas para você conseguir se matricular nelas. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? Nós temos o ProUni, que o governo, ele entende que você é uma pessoa bem inteligente, falando de uma maneira bem simples para vocês, tá? Ele entende que você é uma pessoa bem inteligente e como você não conseguiu vaga na universidade pública, ele custeia o seu curso inteiro. Isso significa que você vai estar numa universidade privada e o governo todo mês vai pagar a sua mensalidade para você estar lá. Você não fica com nenhuma dívida com o governo só entende mesmo que você merece estar lá. Nós temos também o FIES, que é um programa onde você tem que ter a nota para você entrar nessa faculdade. E quando você se candidata para a universidade privada, você faz um empréstimo com o governo para ele custear a sua faculdade até você terminar o seu curso e o governo vai pagando para você as suas mensalidades. Mas isso significa que depois que você estiver formada, você tem que devolver esse dinheiro para o governo. Eles facilitam bastante o pagamento. Se eu não me engano, agora você pode pagar até em 18 anos. Mas, por exemplo, uma dívida de quem faz medicina que termina o curso com uma dívida de quase R$ 500 mil, você vai ter um bom dinheiro aí para pagar sendo uma recém-formada.
Temos também o SISU, temos também as universidades privadas que têm métodos específicos para você entrar lá, parcelam mensalidade, parcelam matrícula, e eles facilitam bastante para você ter um ensino superior. Os nossos cursos aqui presencial, eles variam em torno de 4 a 6 anos em média assim, de duração, sendo 6 anos medicina apenas, se eu não me engano. Vou falar para vocês também um pouco da minha experiência fazendo faculdade, no ensino superior, para vocês entenderem também um pouquinho mais na prática. Como eu falei para vocês, eu curso psicologia. O meu curso na minha faculdade, que é uma faculdade privada, ele dura em média 5 anos. Isso significa que eu tenho 10 semestres para fazer na faculdade. Aqui a gente divide assim, conta por semestre, então de cada 6 em 6 meses é como se eu eliminasse 4 matérias do curso, totalizando em 10 semestres, então seria 5 anos. É assim também para direito, para enfermagem, apenas medicina, que seria os 6 anos, que seria 12 semestres. Nessa universidade que eu tô cursando, que é a Anhanguera, ela é uma rede de ensino que tem vários pontos aqui do país, é uma nacional, tem vários lugares. É 5 anos. Eu faço presencial, porque o meu curso ele não tem a distância, ele não tem EAD, então eu faço presencial. Se eu cursasse em outra universidade, seria apenas 4 anos, mas eu ficaria mais tempo na faculdade. Por dia, no caso, porque eu tenho aula de segunda, quarta e sexta, e eu entro 7 horas e saio 9h30, 9h40, em torno desse tempo. Então, se eu quisesse, eu poderia estar em outra universidade, fazendo menos tempo de curso, mas estando todos os dias da semana lá e também com uma carga horária maior. Atualmente eu não trabalho, mas essa universidade que eu estou matriculada hoje é a que seria mais viável para mim, levando em consideração que eu tenho 2 filhos e eu cuido deles durante o dia. E ela é muito próxima da minha casa, andando assim 5 minutos, ela é bem próxima mesmo. Então essa seria a melhor opção para mim agora. Falando mais sobre também universidades privadas, como eu mencionei, são faculdades que são mais flexíveis em questão de horário, até um pouco o ensino delas também não é qualificado como muito bom. Não que seja ruim, mas como você está pagando por estar lá, às vezes fica muito mais flexível para você conseguir passar. Por exemplo, se você não for bom em uma matéria, você pode refazer alguma prova. Tem várias modalidades assim que vão facilitar a sua vida, porque a maioria das pessoas que estão lá são pessoas que trabalham e que realmente precisam se dedicar também a outras coisas e não só à universidade. Beleza, acho que vocês já entenderam até aí. Você já está cursando, você não foi bem em uma matéria, você fica o que a gente chama aqui em DP. Significa que você não conseguiu a pontuação que era necessário para você passar. Só que você tem que pensar que se você faz 4 matérias por semestre, você pode pegar DP nas 4, ou você pode pegar DP em 3, ou você pode pegar DP em uma, depende de quanto de nota você tem em cada uma. Caso você fique com DP em 4, você tem que refazer todo o seu semestre. Caso você fique em uma, você tem que refazer essa matéria. Algumas universidades, não sei todas, pelo menos a minha, você pode escolher fazer essa matéria no final do seu curso para não atrapalhar a sua grade futura. Os seus próximos outros 4 temas que você vai estudar. Isso eu acho que varia de universidade para universidade também, mas significa que você vai ter que refazer e você vai ter que o quê? Pagar de novo. É por isso também que a gente tem uma taxa bem grande de desistência de quando você está no curso. Isso a gente chama aqui de trancar a faculdade, porque você dá uma pausa nela, como se você pudesse voltar a qualquer momento, que você não iria perder o que você já aprendeu, mas você dá essa pausa para você organizar melhor, para você ver se é isso mesmo que você quer. Caso você queira, tenha interesse, você pode voltar, ou você também não pode voltar nunca mais. Isso acontece também muito porque às vezes você vai pegando muitas DPs e você não vai conseguindo dar conta, e às vezes também não é, vamos colocar assim, vantajoso você terminar a faculdade, porque você vai ter muita DP, então o que você levaria aí 5 anos para fazer, você já está fazendo em 7, em 8, e daí você tranca, começa outro curso, e começa do zero, né, óbvio. Allora, anche qui è molto chiaro, in poche parole. Visto che per entrare in una università pubblica è molto difficile perché dovete avere una nota molto alta e siccome la maggior parte delle persone, degli studenti che frequentano
l'università pubblica vengono da una scuola privata, quindi vengono da un insegnamento migliore, per voi competere con loro diventerà molto difficile. E quindi è per questo che molte persone, diciamo purtroppo, devono frequentare una scuola privata, quindi pagare per poter studiare. Però cosa succede anche? Che molte di queste persone magari hanno già, tipo mia figlia, una famiglia, delle persone a cui accudire, oppure hanno già un lavoro e quindi queste persone non potranno frequentare una scuola, come dire, a tempo pieno, dove appunto si studia tutti i giorni, perché hanno altre cose da fare ovviamente e quindi anche lì devono vedere esattamente quale università frequentare, quale corso fare, che orario, perché altrimenti le cose per loro diventerebbero difficili. Ed è anche per questo che molte persone o rinunciano addirittura di fare l'università perché non hanno la possibilità o di tempo o di soldi, oppure iniziano a frequentare il corso alla facoltà, all'università, però poi in un modo o dell'altro devono abbandonare. Eu espero que vocês tenham entendido como funciona mais ou menos assim o nosso ensino daqui. Ele é bem mais complexo, caso vocês... Eu dei uma boa resumida assim, só para vocês entenderem por cima, porque ele é bem complexo mesmo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem comentar que eu posso estar gravando outro vídeo para vir aqui explicar para vocês. Beijos, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês quiserem, eu volto.